Pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Finalmente, o vídeo que encerra o volume 1 do PET 2021 do primeiro ano do ensino médio. Os alunos que estão trabalhando com PET aí sabem que esse ano tem a novidade de, além das atividades que vem no PET, temos também as atividades complementares que são elaboradas pelos professores, tá? Então, caso você não seja meu aluno e você chegou aqui, obviamente as atividades que vocês verão aqui não são as mesmas que seu professor preparou para vocês, tá? Mas eu convido todos a assistirem assim mesmo, porque conhecimento nunca é demais, né? E matemática a gente aprende praticando. E para que você possa praticar da melhor maneira, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para você acessar a lista de atividades que estarão sendo resolvidas nessa aula. Então, eu aconselho que você pause o vídeo, acesse a lista, tente resolver e depois você retorna aqui para a gente poder conferir se você acertou a questão, se os conceitos estão bem compreendidos e por aí vai, tá? Ou então você acompanha em tempo real. O que acontece? Na descrição, além do link para poder baixar a lista, e esse aviso agora é para todo mundo, vocês vão encontrar a minutagem. O que é a minutagem? Eu coloquei aqui na descrição o tempo em que inicia cada questão, são um total de 8, né? Aqui nesse nosso vídeo. Então, caso você já tenha resolvido a lista e você está muito seguro sobre as questões e você quer saber sobre alguma questão em específico, basta você localizar na minutagem qual questão que é, e aí você clica no tempo dela e já vai pular diretamente para ela. Assim como na barra de progresso. Repare que na barra de progresso do vídeo também são várias divisões. Tá tudo dividido. É a abertura, as 8 atividades, mais o encerramento. Então são 10 partes que estão na minutagem e na barra de progresso do vídeo, ok? Mas eu convido todos a assistir o vídeo inteiro, ok? Mais algum aviso que eu tenho que dar? Acho que não, né? Acho que é só isso mesmo. Se eu lembrar depois, eu aviso. Então vamos lá, pessoal. São 3 momentos, lembrei agora, eu aviso. Cada questão eu vou dividir em 3 momentos. Vai ter um primeiro momento que vai ser simplesmente a leitura da questão. E aí eu vou falar para quem quiser tentar resolver, dar uma pausa. Aí no retorno eu vou fazer comentários sobre a questão, eu vou falar qual que é a teoria envolvida, eu vou te dar um caminho para você resolver, e aí de novo eu vou sugerir que você pause para, com essas dicas, tentar concluir a resolução da questão. E aí no terceiro momento eu finalizo resolvendo a questão, beleza? Então vai ter essa pausa virtual, vamos dizer assim, em cada um desses momentos, ok? Bom, dito isso, vamos para as questões. Deixa eu aumentar aqui. Questão 1. Escreva em notação científica os números que aparecem nas frases. Letra A. A distância da Terra ao Sol é de 149 bilhões de metros. Letra B. A espessura de uma fibra nervosa de nosso corpo, responsável por transmitir sensações como a do tato, é de 0,000008 metros. Letra C. A unidade de medida denominada como ano-luz se define como a distância que a luz percorre em um ano, sendo igual a... Isso aqui eu tenho que fazer uma pausa, tá? Peraí. Mil, milhões... São trilhões ali. 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. E letra D. O próton tem massa igual a 0,0000000000000000000167 grama. Olha só, hein? Então, se você já sabe resolver a questão... não, tem mais uma aqui, ó. A letra E.
O tamanho do vírus da gripe é de 0,00000000023 metro. Agora sim, se você já sabe resolver essa questão, pause o vídeo e retorne em seguida. Bom, então a ideia é que a gente escreva os números em notação científica, ok? Pessoal, notação científica é justamente um artifício para a gente evitar escrever esse monte de dígito zero que tem aí. Porque esses zeros todos, eles são descartáveis, tá? Dá para a gente reduzir isso aí. Imagina você está fazendo um cálculo que você precisa de uma distância, que você precisa de uma velocidade, você quer o tempo, e são coisas todas grandes assim, coisas que tá cheio de algarismo que você pode simplesmente descartar e tornar mais fácil. A ideia da notação científica é justamente essa. Então nós temos aqui vários números, tá? Então, ó, deixa eu destacar quais são os números que você tem que tornar em notação científica. E eu já vou falar sobre o formato de uma notação científica. Eu vou escrever aqui em cima, ó. Pessoal, o que seria a notação científica? É uma forma de você escrever um número utilizando uma potência de 10, tá? Então, por exemplo, alguma coisa vezes 10 elevado a n. E para representar essa coisa, eu vou usar a letra A, por exemplo. Então, isso seria um número em notação científica. É A vezes uma potência de 10, tá? E essa potência, esse n, ele é um número inteiro, tá? Ele pode ser positivo ou negativo. E aquele A, ele tem que seguir uma regra básica. Nem é zero aqui, desculpa. Ele tem que ser um número entre 1, inclusive, e 9. 9 não, né? 10, desculpa. Exclusive. Então, o 10 não conta. Então, qual que é a história? A notação científica, você precisa trabalhar com potência de 10, e aí, essa questão do expoente ali do 10, ele vai vir da quantidade de casas que você desconsiderou, e o número que acompanha essa potência de 10, ele vem do número original, só que a parte inteira só tem um algarismo. Então, a ideia é a gente mexer com a vírgula, tá? E deixar aquele número com um algarismo só antes da vírgula. E esse algarismo não pode ser zero, ele tem que ser de 1 até 9. Beleza? Isso significa aquele 1 menor que ou igual a menor que 10. Então, o A tem que estar entre 1 e 10, tirando 10. Então, tem que ser do 1 para cima até o 9, sei lá, 9,9999, o limite é ali, ok? Então, eu vou fazer um exemplo aqui e aí a gente pausa. Aliás, eu vou pausar, porque talvez não seja novidade para vocês essa definição. Então, se com essa definição te deu um estalo e você lembrou, pausa o vídeo e retorna aqui para você poder conferir se está certo, ok? Bom, olha só, pessoal. Vamos resolver. Deixa eu tirar esse destacado aqui. Esse primeiro número. Repara que esse é um número totalmente inteiro, né? De forma que a vírgula ela se encontra aqui no final do número, tá? A ideia da notação científica é você deixar antes da vírgula só um algarismo. Então vocês concordam comigo que esse algarismo obrigatoriamente vai ser o primeiro algarismo que não é igual a zero naquele número todo? Então é o próprio 1. Então o nosso A aqui, ele vai ser 1,49. Espera aí que deu uma escapada aqui no tablet. 1,49 vezes 10. E agora a questão da potência. Basta que você veja aqui quantas casas você ignorou. Então, se a gente for contar aqui, você vai ver que nós ignoramos
11 casas, tá? E como a gente diminuiu o número, era um número que era 149 bilhões. Eu transformei em 1,49. Eu diminuí o número, eu compenso isso aumentando o expoente. Então aqui ele fica elevado a 11, ok? Então é 1,49 vezes 10 elevado a 11, ok? Então o expoente é positivo. É essa que é a resposta dessa primeira aqui, ok? Então nós eliminamos todos aqueles zeros, tá? Ficamos só com algarismos significativos. Aí a letra B, o nosso número aqui é esse aqui, ó. 0,000008. Antes da vírgula não pode ter o zero, tem que ser um número diferente de zero. Aqui só tem uma opção, que é o 8. Então a vírgula ela vai ter que vir para cá, ó, para depois do 8, de forma que esse número fique 8 vezes uma potência de 10. Agora a questão é, quantas casas foram passadas ali para a gente poder encontrar aquela vírgula? Concorda que foram 6? Foram 6 casas, correto? Se foram 6 casas, e agora, ao contrário do que aconteceu na primeira a gente diminuiu o número, aqui a gente aumentou. Esse número era 0, alguma coisa e a gente transformou em 8. Como a gente aumentou o número, a gente compensa diminuindo o expoente. Então não vai ser elevado a 6, vai ser elevado a menos 6. Então, se o seu número é 0, alguma coisa, saiba que na hora que passar para a notação científica, o seu expoente vai ser negativo, ok? Então é 8 vezes 10 elevado a menos 6, ok? Próximo é esse número todo aqui. Esse é um número inteiro, então a vírgula está lá no final. E você vai ter que passar ela para o primeiro algarismo que não é zero, que no caso aqui é o 9. Então esse número ele é 9,46 vezes uma potência de 10. Para eu saber qual que é o expoente da potência, eu vejo quantas casas foram passadas ali nessa conversão aí da vírgula, né? E se você contar, você vai ver que nós temos 12 casas. Correto? São 12 casas. Então aqui vai ser o expoente igual a 12. Então 9,46 vezes 10 elevado a 12. Correto? Então, mandar um abraço aí para os meus alunos da escola polivalente, tá? Espero que estejam assistindo e entendendo o nosso conteúdo aqui. Vamos lá então, ó. E também não posso deixar de dar um abraço para os alunos do Oswaldo Cruz, caso tenha alguém aqui. Não é meu aluno esse ano, mas sempre muito bem-vindo, assim como das outras escolas, seja de onde for. Vamos lá então. Agora esse número todo aqui, nossa, esse número é gigante, hein, pessoal? A vírgula está aqui depois do primeiro zero e ela vai ter que ir até depois do primeiro número que não é zero. No caso aqui é o 1. A questão aqui vai ser contar quantas casas nós temos aqui, ó, nesse caminho inteiro que a gente fez. Se a gente for olhar, contando de 3 em 3, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então são 24 casas, correto? Então, na verdade, a massa do próton ela vai ser, segundo a informação que está ali, né? Eu não sei te falar se está correto, mas enfim. É 1,67 vezes 10 elevado a. Como eu aumentei o número, eu tenho um expoente negativo, tá? Então isso aqui vai ser elevado a 24, segundo a informação que está aí. Beleza? E é isso.
Ah, e faltou dizer aqui, né, que são 24 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Ok? Para fechar, o tamanho do vírus da gripe. A vírgula vai ter que vir para depois do 2, ficando ali então com 2,3 vezes uma potência de 10. Essa potência de 10, de novo, equivale a quantas casas você andou. Se você contar ali, você vai ter 9 casas. Como a gente aumentou o número, a gente coloca um expoente negativo, que vai ser menos 9. Ok? Então, a primeira questão era isso. Vamos dar um panorama aqui para quem quiser acompanhar. Beleza? Então, letra A, B, C, a D e a E. Ok? Questão 2. Calcule o valor numérico da expressão raiz de b ao quadrado menos 4ac nos seguintes casos. Letra A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a 2. Letra B, A igual a menos 4, B igual a 20 e C igual a menos 25. Letra C, A igual a 5, B igual a menos 8 e C igual a 5. Letra D, A igual a 1, B igual a menos 5 e C igual a menos 6. Então, a ideia da expressão, eu falo com meus alunos, né? Tem gente que assusta quando vê essa coisa de expressão com esse monte de letra, tá? A vantagem de você ter uma expressão cheia de letra é que, na verdade, essa letra ela pode ser substituída por qualquer número. É uma expressão geral que te permite calcular qualquer coisa ali usando a mesma expressão. Então, por exemplo, se eu estou numa prova, vocês não tiveram oportunidade de ter prova comigo, mas eu elaboro provas diferentes. Então, por exemplo, eu coloco, sei lá, 2 provas para cada fila, tá? Para poder evitar cola, né? Essas coisas, pra você não errar igual o seu colega, né? Não é porque eu não quero que você copie e acerte, é porque eu quero evitar que 2 pessoas errem, né? Que eu sou muito bonzinho com isso. Mas se eu vou elaborar prova diferente e eu quero usar a mesma fórmula, é só mexer no número. Esses números são variáveis, tá? Então, se eu brinco de mudar o número, eu não mudo a fórmula, mas eu vou acabar mudando o resultado obtido. E é justamente isso nessa questão. Você tem a mesma expressão para valores diferentes. E se você bem conhece essa expressão, aquele b ao quadrado menos 4ac é a fórmula do delta, lá no método de Bhaskara para resolver equação de segundo grau. E, então esse número é a raiz de delta. A raiz de delta ela entra no cálculo da raiz da equação de segundo grau, tá? Então, se você já sabe resolver, pausa o vídeo e resolva. Bom, eu quase que já dei a dica toda, né? Porque realmente eu já falei. Você vai pegar aquela expressão, tá? No lugar do B, você coloca o menos 3. No lugar do A, você coloca o 1. No lugar do C, você coloca o 2, tá? E aí é só fazer. B ao quadrado é o B vezes B. O A, o AC ali é A vezes C. Multiplica por 4 e resolve. Não tem muito mistério quanto a isso. Então, para cada letra, você substitui de acordo com o que está escrito direitinho. Então, identifica quem que é A, B e C, que já está identificado na verdade. Substitui corretamente e faça. Lembrando que quando você eleva um número ao quadrado, ele sempre dá o que? Positivo. Porque menos vezes menos é mais. Então nunca vai dar negativo aquela parte do b ao quadrado, ok? Beleza, então pausa o vídeo, tenta fazer e já retorna aqui. Bom, vamos resolver então, né? Deixa eu dar uma apagada aqui. E eu vou fazer um esquema diferente aqui, ó. Eu vou colocar, ó. Eu vou colocar o vermelhinho aqui no B. Eu vou colocar o azul aqui no A. E eu vou colocar um amarelo, pode ser? Aqui no C,
ok? Vou fazer isso com todos, na verdade, já. Ó. Tem C aqui, ó. Em cada letra eu já vou fazer isso para poder adiantar. O B ali ficou vermelhinho. E o nosso azul, ele ficou pro A. Certo? Então vamos lá, ó. A questão agora é realmente substituir. Então a nossa fórmula vai ter uma raiz. No caso, a nossa raiz aqui vai ser o quê? Ó? B ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado. Sempre que tiver um menos, eu te aconselho que coloque o parênteses para organização, ok? Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2. Deixa eu refazer essa raiz aqui. Para ela poder pegar tudo aqui. Ok? Isso aqui, então, vai ser igual. Depois eu faço a raiz. 3 ao quadrado são 9. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então isso daqui é igual a raiz de 9 menos 8. 9 menos 8 é igual a 1. E raiz de 1 é igual a 1. Ok? Então a nossa primeira expressão ela retorna o valor 1. A nossa próxima expressão, vamos lá. Não vou nem usar aquela ferramenta que eu estava usando ali não. Vai ser 20 ao quadrado menos 4 vezes menos 4. Lembra do sinal negativo para colocar parêntese. Vezes menos 25. Ok? Isso aqui vai ser igual a raiz de 20 ao quadrado, né? É igual a 400. Pessoal, nós temos menos e menos dá mais e menos dá menos, ok? 4 vezes 25 é 100. E 4 vezes 100 é 400. Então, a multiplicação você faz na ordem que você quiser. Então, não precisa fazer 4 vezes 4 é 16, vezes 25. Não, você pode fazer a ordem que está mais fácil. Eu acho mais fácil fazer 4 vezes 25 primeiro, que já dá o 100 e fica mais fácil chegar no 400. De forma que isso aqui vai dar uma raiz de zero, que é zero. Ok? Então, a letra B dá zero. Letra C. Nós teremos raiz de menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes 5, vezes 5. Ok? Menos 8 ao quadrado é igual a 64, menos 4 vezes 5, 20, vezes 5, 100. Isso aqui, então, dá raiz de menos 36. Pessoal, raiz quadrada de um número é igual ao número que elevado ao quadrado dá aquele número que está dentro da raiz. Então, se eu quero a raiz quadrada de menos 36, eu quero saber que número que elevado ao quadrado dá igual a menos 36. Mas eu acabei de mencionar há alguns minutos. Todo número ao quadrado é sempre número positivo. Porque, por exemplo, você pode falar comigo, Thiago, isso aqui é igual a menos 6. Só que menos 6 ao quadrado é o mesmo que menos 6 vezes menos 6. Isso aqui vai ser igual a mais 36. Nos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Justamente pelo jogo de sinal. Então, isso daqui não pertence aos números reais, tá? Então, por nossos números reais, não tem solução. Vocês vão estudar mais para frente os números complexos e vocês vão observar que a raiz de menos 36 ela é igual a 6i.
tá? A gente vai ter a ideia do 6i. Esse i ele é definido como sendo a raiz quadrada de menos 1, ou i ao quadrado é igual a menos 1. Coloquei um menos ali, mas peraí. O i ao quadrado é igual a menos 1. Mas isso é assunto só mais pra frente, ok? Por enquanto, o que nós temos aqui é que aquele número não é real, tá? Então, aquela expressão numérica não te retorna um valor real. Próxima e última, nós vamos ter menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, certo? Menos 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. Temos menos e menos, então fica mais. 4 vezes 6, 24. Isso aqui vai ser igual a raiz de 49, que é igual a 7. Ok? E aí fechamos essa questão 2. 26 minutos para duas questões, né, pessoal? Vamos dar uma acelerada aí. Questão 3. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas retas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões mede 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, se você já tem uma ideia, pause o vídeo e tente resolver a questão. Bom, vamos trabalhar o que está sendo feito aqui. Ele está dizendo, olha só as palavras que ele usa, hein? Você tem duas avenidas que cortam duas ruas paralelas, tá? E aí determina medidas. Então nós temos das avenidas nós temos um quarteirão de 80 metros e outro de 90. E na outra avenida nós temos um quarteirão que mede 60. Pessoal, essa coisa de falar de reta paralela que é cortada, isso aí é o assunto de retas paralelas cortadas por transversais, certo? Então, olha só, as paralelas, aliás, é a avenida que corta as ruas paralelas, né? E é isso. Então, olha só, quer dizer, a rua também corta, né? Mas quem é paralelo são as ruas. Nós temos aqui, ó, e aí que entra a questão, ó. Nós temos isso aqui e nós temos isso aqui. Essas seriam as tais das ruas paralelas, tá? E com isso, nós vamos ter duas avenidas que partem de um mesmo ponto e cortam essas duas ruas. Deixa eu passar isso para cá. Não veio tudo, peraí. Acho que agora vem. Agora veio. É uma situação dessa daqui, tá? Mais ou menos. Ok? Então nós temos as paralelas e temos as transversais. De forma que aqui a gente ficou determinado o seguinte, ó. Nessa transversal de cima, nós temos uma medida que é 80 metros e a outra que é 90 metros. Enquanto que aqui de baixo nós temos 60 metros e aqui nós temos x, ok? Pessoal, aqui nós vamos usar o chamado teorema de Tales. O teorema de Tales diz que nessa situação que nós temos paralelas cortadas por transversais, segmentos que estão compreendidos entre as mesmas paralelas, eles formam uma proporção,
uma questão de proporcionalidade, de forma que a gente possa montar o seguinte, considerando, deixa eu destacar aqui, tá de azul, considerando esse trecho aqui, nós conseguimos montar uma razão que fica, deixa eu colocar em vermelho, (80 para 60), e ela vem ser a mesma razão que a gente obtém se a gente considerar esse trecho aqui, ó. Essas duas paralelas. Ou seja, seguindo ali a mesma ordem, (90 para x). Certo? Então, é essa que é a ideia para você resolver essa questão. É você ser capaz de montar essa proporção, analisando que segmentos que estão sobre as mesmas paralelas, você vai conseguir montar uma proporcionalidade, e é isso que é o segredo de resolver a questão. Então, se isso aqui já te ajudou, pausa o vídeo e tenta concluir, depois você volta aqui para a gente poder terminar. Bom, para poder resolver isso, eu vou dar uma simplificada nisso aqui. Eu vou cortar esse zero aqui e também vou dividir por 2, em cima e embaixo, de forma que a gente vai obter aqui 4/3 é igual a 90 por x, certo? Bom, feito isso, o que a gente pode fazer aqui? É o famoso multiplicar cruzado, né? Nós vamos obter que 4x é igual a 3 vezes 90, que é 270. Então, o x vai ser igual a 270 dividido por 4. Com isso, o x vai ser igual a 270 dividido por 4. 2 não dá, tem que ser 27. 27 por 4 são 6. Porque 6 vezes 4 são 24. Para chegar no 27, 3. 30 por 4 são 7, porque 7 vezes 4 é 28. É o maior número que está na tabuada do 4, que não passa de 30, né? 28 para chegar no 30 são 2. Para continuar a conta, a gente transforma esse 2 em 20 décimos. Se eu usei décimo, eu coloco a vírgula, 20 por 4 é 5 e aqui dá exato. Então a resposta é 67,5 metros, ok? Então tá aí. 67,5 metros, beleza? Então, chegando em 34 minutos, vamos para a questão 4. Isso aí, muitos alunos perguntaram essa questão. Observe a figura ao lado. Deixa eu anunciar primeiro para dar o corte. Questão 4. Observe a figura ao lado. Um carro azul parte da cidade A para a cidade C, passando por B. Um carro vermelho parte da cidade E, igualmente para a cidade C, mas com trajeto direto. Considere que os carros partem de suas respectivas cidades no mesmo instante e se deslocam à mesma velocidade. Qual dos carros chegará primeiro à cidade C? Então, pausa o vídeo, tente resolver e retorne em seguida. Vamos lá então. Qual que é a história? Nós temos ali dois carros, tem um carro azul partindo lá da cidade A e ele quer ir para a cidade C. Se ele fosse direto, ele gastaria 6 quilômetros, mas não é isso que ele quer. O que ele quer fazer é o seguinte. Aí eu vou até usar a canetinha um pouquinho mais grossa aqui.
E vou colocar de azul mesmo, porque é o carro azul. Ele quer sair da cidade A, ir para a cidade B e da cidade... Peraí que eu esqueci de usar a ferramenta... Aqui, peraí. Ele quer sair da cidade A, ir para a cidade B e da cidade B ele chega na C. Vou completar esse triângulo que liga as três cidades, ok? Então, deixa eu transportar isso aqui para cá. Então, esse carro, ele vem aqui, ó, cidade A, cidade B, cidade C. Sendo que o caminho que ele faz é AB mais BC. É isso que eu quero saber. Quanto que ele vai andar aqui, tá? Ele percorre esse caminho, ok? De forma que foi informado pra gente ali que o AC são 6 quilômetros e o AB são 10, correto? Deixa eu dar uma chegada na figura para cá, nesse escrito, para eu colocar as unidades direitinho ali. Deixa eu apagar aqui. São 6 quilômetros e aqui são 10 quilômetros. Está faltando justamente o caminho BC que ele faz. Então, o que ele percorre é esse AB mais BC, certo? Tudo bem? Então, para a gente poder determinar quanto que ele anda, nós temos o BC. Porque olha só, por que ele precisa do quanto que ele anda? Porque ele quer saber quem que vai chegar na cidade C primeiro. E ele deu as condições. Os dois carros, eles saem no mesmo instante, ou seja, saem ao mesmo tempo e se deslocam com a mesma velocidade. Então, o momento de partida e a velocidade durante todo o percurso é a mesma. Então, quem que vai chegar primeiro? Já que as condições são iguais, vai chegar primeiro aquele que tiver um caminho menor para fazer, ok? Vamos olhar aqui agora pro A, pro A não, pro carro vermelho. Pro A é ótimo, né? Como assim pro A? O caminho que ele faz é diretamente por esse caminho diagonal aqui, certo? Vou completar o triângulo retângulo que tem aquela diagonal como hipotenusa, ok? Vou colocar esse desenho aqui embaixo, de forma que o que nós ligamos aqui foi foram as cidades C, D e E. Então, nós temos C, D e E. Foi informado para a gente que o DE são 15 quilômetros. E aquela parte que liga o C e o D, ela tem uma divisão. Você tem a cidade B no meio ali, certo? Então, como você tem uma cidade B ali no meio, deixa eu até fazer essa marcação aqui. Vou marcar com uma caneta azul aqui. Aqui nós temos a cidade B. De forma que do D até o B são 4 quilômetros. E o BC você acaba descobrindo porque a gente faz o outro triângulo também, certo? Tá, pessoal, as duas figuras são essas, tá? Eu vou dar uma ajeitada aqui daqui a pouco, mas a princípio as duas figuras são essas. O caminho que o carro vermelho faz é justamente o EC. E é ele que eu preciso saber o valor. Então, o primeiro nós temos que calcular a soma do AB com BC. Já temos o AB, falta achar o BC. E no segundo tem que achar o valor do EC. Beleza? Então é isso que tem que fazer. Como que a gente faz isso?
nós temos ali dois triângulos retângulos, correto? E num triângulo retângulo, nós temos catetos e hipotenusa, sendo que a hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao 90 graus, e os outros dois lados são os catetos. Podemos utilizar o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Se um triângulo tem um ângulo reto, se o triângulo é retângulo, o quadrado da medida do maior lado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos. Então, é essa relação que a gente vai usar para poder calcular. Então, toma o devido cuidado, porque a gente vai calcular primeiro ali aquele triângulo ABC, para poder achar o BC. E depois, para usar o CE, para poder calcular o EC, a gente vai ter que usar esse valor para poder determinar a distância da cidade C até a D, tá? Então, uma conta depende da outra. Então, tenham atenção com isso. Se isso ajudou vocês, pause o vídeo, tente resolver e retorne para a gente poder finalizar aqui. Bom, pessoal, tem um corte aí porque eu pausei a gravação para poder dar uma arrumada melhor no nosso desenho. Agora que eu vi que o meu pontinho da interrogação aqui ele foi junto pro outro lado. Espera aí. Aqui. Então, pessoal, naquele primeiro triângulo que une as cidades A, B e C, falta encontrar justamente o BC. Para isso, nós podemos usar o teorema de Pitágoras. Então, como eu quero o cateto, eu vou começar justamente pela soma dos catetos. Nós vamos ter que BC ao quadrado, opa, é igual não, né? BC ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. De forma que BC ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100. 6 ao quadrado é 36, então eu vou tirar esse 36 daqui, tiro também do outro lado. Fica BC é igual a 100 menos 36. Então o BC ele vai ser igual a raiz, né, porque estava ao quadrado. 100 menos 36 é igual a 64. Raiz de 64 são 8. Então aqui é 8 quilômetros. Ok? Depois a gente usa para poder analisar a figura. Então aqui, ó, já vou até substituir aqui de uma vez, vou colocar até de vermelho para destacar. São 8 quilômetros. Então, aqui na figura, nós podemos completar com 8 quilômetros. De forma que, se você quiser, você pode substituir esse 8 e 4 por um caminho só, que vai medir 12 quilômetros, ok? E agora sim eu posso encontrar o nosso CE, correto? Então o nosso CE, que é a hipotenusa, CE ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então o CE ao quadrado, vamos passar a raiz já, né? Vou tirar essa raiz daqui. Ele vai ser igual a raiz de 12 ao quadrado é 144, 15 ao quadrado é 225. Se você tiver dúvida nisso, é só você multiplicar 12 por 12 e 15 por 15, tá, pessoal? Vou omitir esses detalhes. A soma disso daqui tá dando 369, ok? Se você for calcular isso daqui não é uma raiz exata, tá? Então eu aconselho que a gente faça isso aqui, ó. Raiz de 369 é aproximadamente 19,2.
tá? Então, ó, isso aqui é aproximadamente 19,2 quilômetros, ok? Vamos dar aquela destacada, certo? Bom, qual que é a história agora? Quanto que o carro azul anda? O carro azul, ele anda 10 mais 8, ele anda 18 quilômetros. Enquanto que o carro vermelho, ele faz o caminho direto, mas o caminho direto são 19,2 quilômetros. De forma que quem chega primeiro é quem? É o carro azul, porque ele andou menos. Então a resposta, quem chega primeiro é o carro azul. Correto? Tudo bem, pessoal? Tô falando aqui, né? O carro azul ele vem aqui, né? Ele vem do A até o B, andou 10. Depois ele vem do B até o C, andou mais 8, 18. Enquanto que o carro vermelho, ele sai da cidade E, ele vai direto para C, ele faz um total de 19,2 quilômetros. Então quem chega primeiro é quem andou menos, que é o carro azul. Beleza? Então vamos lá. Número 5. Um biólogo desejava comparar a ação de dois fertilizantes. Para isso, duas plantas A e B da mesma espécie, que nasceram no mesmo dia, foram desde o início tratadas com fertilizantes diferentes. Durante vários dias, ele acompanhou o crescimento dessas plantas, medindo dia a dia suas alturas. Ele observou que a planta A cresceu linearmente a taxa de 2,5 centímetros por dia, de forma que sua altura possa ser modelada pela função dada por y é igual a 2,5x. Enquanto isso, a altura da planta B pode ser modelada pela função dada por y é igual a 20x menos x² sobre 6. Em ambas as funções, y é a altura medida em centímetros e x é o tempo medido em dias. Determine o dia em que as duas plantas atingiram a mesma altura e qual foi essa altura. Então, se você já é capaz de resolver, pause o vídeo, responda e volte. Bom, qual que é a história aqui, pessoal? Em resumo, né? Ele estava analisando o crescimento das plantas, e aí a planta A, a altura dela em função do tempo é através dessa fórmula que a gente destacou aqui, y é igual a 2,5x, e a altura da planta B é por essa fórmula aqui, y é igual a 20x menos x² sobre 6. Correto? Nós queremos então o dia em que elas atingiram a mesma altura e também qual foi essa altura que estava igual, ok? Então, pessoal, você pode muito bem fazer por tentativa. Você monta uma tabela, vai substituindo o x e vai vendo os tamanhos e ver quando é que iguala. Mas tem um caminho mais fácil, porque já que eu quero que a altura seja igual, então vamos supor que nós temos aqui a altura da A e a altura da B, eu quero que elas sejam iguais, correto? Então, é isso que nós queremos. Em qual ponto que a altura da A é igual à altura da B? Mas como que eu posso escrever a altura do A? Foi dado ali que o nosso modelo para a altura da A era 2,5x, enquanto que a altura da B era igual a 20x menos x² sobre 6. Olha só que coisa, acabamos de obter uma equação. Então, para nós descobrirmos em que dia que as duas pontas atingiram a mesma altura, é só resolver essa equação que eu vou encontrar o x.
E para poder encontrar qual que foi a altura, você escolhe qualquer uma das expressões, substitui o x pelo valor que você encontrou e aí você acha a altura, ok? Então, dadas as informações, tente resolver essa equação, responder qual foi a altura e retorne aqui para a gente continuar. Bom, pessoal, o primeiro passo aqui é multiplicar cruzado. Você pode interpretar que aqui embaixo tem um 1, tá? E aí você faz uma multiplicação cruzada. 6 vezes 2,5 são 15, tá? Então 15x é igual 1 vezes qualquer coisa, é essa qualquer coisa, né? Então fica 20x menos x quadrado. Arrumando tudo na esquerda, então eu vou tirar esse menos x quadrado, então fica x quadrado na esquerda, mais 15x, e aqui tem esse 20x, então fica menos 20x igual a zero. Temos então x ao quadrado, 15 menos 20 é menos 5. Pessoal, nós só podemos juntar termos semelhantes. Então, só pode juntar x quadrado com x quadrado e x com x. Você não mistura, tá? X quadrado com x, fica desse jeito. Então, a equação que a gente tem que resolver é essa daqui. Aí você pensa, pô, Thiago, então eu vou ter que usar Bhaskara? Não é necessário. Isso aqui é uma equação incompleta do segundo grau, tá? A equação completa do segundo grau ela é dada pelo formato ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Para essa equação, nós podemos fazer delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e o x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vocês estão cansados dessa fórmula, imagino eu, tá? Sendo que aqui, só que acontece, se você for usar essa fórmula, aqui você faria o a é o coeficiente que acompanha o x quadrado. No caso aqui, como não tem nada, é como se fosse 1. Então, o a é 1. O b é o que acompanha o x. No caso aqui é o menos 5. E o c é o independente. No caso aqui não tem nada, é 0. Só que, pessoal, eu não vou incentivar vocês a usarem a fórmula aqui. Você pode usar a fórmula? Pode. Vai dar certo? Vai. O que eu quero que vocês façam é uma coisa que é muito mais rápida, porque as equações incompletas elas dispensam o uso de Bhaskara. Essa equação incompleta aqui em particular, você consegue usar um fator comum, porque repara que as duas parcelas aqui elas têm x, né? Então, como elas têm o x, você coloca esse x para fora e você tira do fator. Por exemplo, esse x ao quadrado é x vezes x. Se eu tirei um x, sobra quem? Sobra o outro. Esse menos 5x, se eu tirar o x, sobra menos 5. Então eu estou colocando o fator comum em evidência. Se você fizer a multiplicação aqui, ó, x vezes x, x quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Ele volta para o que estava. Então a gente está só colocando o fator comum para fora ali. De forma que a gente obteve aqui um produto de dois números que é igual a zero. Pessoal, quando que uma multiplicação dá resultado zero? A única forma de a multiplicação dar resultado zero é quando um dos números vale zero. Então, por essa equação aqui, nós temos que ou o x vale zero, ou o x menos 5 vale zero. São essas duas opções. E quando é que o x menos 5 vale zero? É quando o x vale 5. Então, nós temos aqui duas respostas. Temos x igual a zero e x igual a 5. Lembra que o x representa o tempo em dias. Isso quer dizer que as plantas têm a mesma altura no dia zero, ou seja, elas foram plantadas juntas. E também elas atingem a mesma altura depois de 5 dias. Então, a nossa resposta aqui
vai ser o 5, ok? Então, nós temos após 5 dias. E qual que é a altura após 5 dias? Eu aconselho a utilizar a expressão de y mais fácil. Eu acredito que essa primeira aqui seja mais fácil que a segunda, tá? Mas qualquer uma vai dar certo. Então, o y após 5 dias, ele vai ser dado por 2,5 vezes 5. Então, o y de 5 é igual a 2,5 vezes 5. Vou arrumar rapidinho aqui. 5 vezes 5 é 25, vão 2. 5 vezes 2 é 10, com 2, 12. Isso aqui vai ser igual a 12,5, tá? Peraí. São 12,5 centímetros, tá? Então, essa é a altura que elas atingem em comum, tá? Depois de 5 dias, as duas atingem essa altura aí. Ok, pessoal? Era isso que tinha que fazer nessa questão 5, ok? Vamos em frente. Questão 6. O número n de pessoas presentes em uma festa varia ao longo do tempo t de duração da festa em horas, segundo uma função nt, conforme mostra o gráfico ao lado. De acordo com o gráfico, quantas pessoas estão presentes na festa no início, após 1 hora, após 2 horas, após 3 horas, após 4 horas? Letra B. Os valores obtidos no item anterior correspondem exatamente aos valores N0, N1, N2, N3 e N4. Qual das funções a seguir corresponde ao gráfico apresentado? Ele tem várias opções. Então, se você já sabe responder, pausa o vídeo, retorna em seguida. Bom, para a gente poder responder a primeira, a gente tem que analisar esse gráfico, deixa eu dar um zoom aqui, e perceber que no eixo horizontal está marcado o tempo de duração da festa, enquanto que no eixo vertical está marcado o número de pessoas que está presente naquela festa. Quando a gente pergunta quantas pessoas tem no início da festa, você tem que chegar aqui e olhar justamente no 0, tá? Então, no início da festa, se você for olhar, se a festa não durar nada, não tem ninguém, tá? Então, é só você olhar a altura. Se você olhar no 1 aqui, basta você levantar pela barrinha dele e observar em que altura que aquilo ali chegou. No 2, você observa, você vai seguindo aqui aquela coluna do 2 e vê qual foi a altura atingida. No caso do 3, você segue a coluna e vê qual altura foi atingida. E no caso do 4, a altura atingida nem tem, né, que a barrinha está aqui, ele volta a terminar com 0 pessoas, ok? Então é só você olhar no eixo vertical qual é o valor que cada ponto está batendo, tá? E aí você consegue responder a primeira. E na segunda é uma questão de substituição. Isso aqui, esse N0 quer dizer o número de pessoas para 0 hora. Esse N1 é o número de pessoas para 1 hora. O N2 é o número de pessoas para 2 horas. O N3 é o número de pessoas para 3 horas. E o N4 é o número de pessoas para 4 horas. Beleza? E tem que funcionar. Então, na letra A, você descobriu exatamente quantas pessoas tem para cada horário. Você tem que olhar aqui e ver em qual fórmula que encaixa. Ok? Então, pausa o vídeo, tente resolver e retorne para a gente poder finalizar. Vamos lá, pessoal. Para a gente poder finalizar essa questão, nós vimos então que no início nem tinha barrinha do número de pessoas, então no início da festa
não tem ninguém presente. Após 1 hora, se você for estender até encontrar o eixo vertical, você vai encontrar 30 pessoas. Após 2 horas, se você for esticar ali até encontrar o vertical, você vai ter 40 pessoas. 3 horas, você estica, você encontra também o 30. E após 4 horas, ninguém. Ok? Então a letra A era só isso. Deixa eu colocar aqui então. 0 pessoa, 30 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas, 0 pessoa. Ok? Tudo bem? E agora é verificar o que nós temos aqui. Então repara que nós temos que o n de 0 é igual a 0, o n de 1 é igual a 30, o n de 2 é igual a 40, o n de 3 é igual a 30 e o n de 4 é igual a 0. Se eu quero descobrir qual função que representa aquele gráfico, eu posso fazer, como eu tenho as opções, eu posso substituir. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: se a gente trocar o t por 0, então ó, se a gente encontrar o t por... Eu vou fazer até de um jeito mais geral, pessoal. Porque toda função do segundo grau, nesse caso aqui, ela tem que ter o seguinte formato. Ela tem que ser uma n de t, que é igual a um at ao quadrado, mais bt, mais c. Esse é o formato da nossa equação de segundo grau. Tem que atender todos aqueles valores. Então, reparem que se eu trocar o t por 0, ou seja, no tempo 0, eu tenho que encontrar 0 pessoas. Então, aqui fica como a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Isso aqui é igual a c. Segundo a informação, isso aqui tem que ser igual a 0, certo? Ou seja, o c é igual a 0. Então, essa nossa função, esse nosso gráfico, a função dele não tem termo independente. Então, na verdade, ela fica nt é igual ao at ao quadrado mais bt. De forma que você já pode descartar essas duas aqui. Não tem aquele mais 50, tá? Só tem t ao quadrado e t. Não tem termo dependente. Vamos fazer agora esse n1 igual a 30. Ou seja, se eu trocar o t por 1, eu tenho que obter 30 na resposta, tá? Então nós vamos ter o n de 1. Vou substituir aqui, tá? Que eu já sei que o c vale 0. Então vai ficar a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1. Isso aqui fica a mais b. Só que o n de 1 ele vale 30, ou seja, a mais b tem que ser igual a 30. Se a gente for observar aqui, menos 10 mais 4 não dá 30, certo? Então isso aqui já está descartado. Menos 1 mais 40 não dá 30, está descartado. Agora, menos 10 mais 40 é 30. Então você já pode ter certeza que a resposta certa é essa daqui. Só por aquela análise ali, tá? Mas vamos completar aqui para a gente poder finalizar essa questão. A
a gente descobriu que A mais B vale 30. Então, se eu substituir o t por 2, isso aqui vai ser igual a A vezes 2 ao quadrado, mais B vezes 2. Isso fica 4A mais 2B. E segundo a informação, o N2 ele vale 40, ok? Então, 4A mais 2B é igual a 40. A boa notícia é que a gente pode simplificar isso daqui, dividir por 2, fica 2A mais B é igual a 20, ok? E aí ficou um sisteminha, tá? Um sistema de duas equações, duas incógnitas. Nós podemos fazer aqui 2A mais B é igual a 20, A mais B é igual a 30. Se eu subtrair, se eu, se eu subtrair essas equações, 2A menos A é A, B menos B é 0, 20 menos 30 é menos 10. Então o A vale menos 10. E com isso, usando essa equação aqui, menos 10 mais B é igual a 30, de forma que o B é igual a 30 mais 10, que é igual a 40, tá? Então nós chegamos exatamente naquela expressão, é menos 10t ao quadrado mais 40t, ok? Pessoal, isso aqui pode parecer complexo por um momento e realmente é, tá? Mas era só para poder instigar vocês a tentar resolver. Aqui a ideia também poderia ser por tentativa. Seria você pegar cada par ali e tentar substituir. Igual, por exemplo, acho que o grande diferencial aqui seria, primeiro, né, usar aquele n0 igual a 0 para eliminar as duas primeiras. E depois usar o n1 igual a 30 para poder observar que valor que dá. Porque realmente, se você trocar na primeira equação o n por 1, isso aqui não vai dar 30. Na segunda também não dá. A única que daria seria a última opção mesmo. Então, você não precisa fazer isso tudo que eu fiz aqui. Basta você pegar o n igual a 0 e com isso descartar as duas primeiras, tá? E depois fazer o n de 1 igual a 30, que você descarta as duas seguintes. Sobraria só a última, ok? Então, quase 1h08 e nós temos duas questões para fazer ainda. Vamos lá. Questão 7. Uma pessoa se encontra a 6,30 metros da base de um poste, conforme nos mostra a figura. Essa pessoa tem 1,80 metros de altura e projeta uma sombra de 2,70 metros de comprimento no solo. Qual é a altura do poste? Então, pause o vídeo e tente resolver. Bom, pessoal, essa questão a gente vai ver que é uma questão de semelhança de triângulo, tá? Nós temos o triângulo formado pela pessoa e sua sombra, tá? Que a gente pode fechar aqui. Esse triângulo ele é retângulo, ok? Porque a pessoa está na vertical. Esse triângulo ele vai ser semelhante ao triângulo formado pelo poste e, entre aspas, pela sua sombra, tá? Então vou jogar isso aqui para cá, ok? E nós temos também aquele triângulo maior que é formado pelo poste. Então, esse. Ah, esqueci, né? Eu fiz tudo aqui, esqueci de selecionar a ferramenta. Fiquei igual um besta esperando aqui o programa fazer o triângulo bonitinho para mim. Aí. Então nós temos aqui, ó. Ok? Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Certo?
De acordo com a figura, vamos posicionar ali na figura o que está sendo informado. Ó. A pessoa está a uma distância de 6,30 metros da base. Então, onde que entra o 6,30? É a distância da pessoa até a base. Então, aqui é 6,30. Então, eu já pude observar que algumas pessoas que me mandaram atividade, alguns alunos meus, já posicionaram errado o 6,30. O 6,30 é a distância da pessoa até o poste, tá? A pessoa tem 1,80 de altura e a sombra dela mede 2,70, ok? Tudo bem? Eu não sei porque eu deixei aquele zero aqui, né? Já que eu estou tirando o zero do final. Aqui, 6,3 metros, ok? E nós queremos a altura do poste. Então, pessoal, no triângulo da pessoa ali, na altura entra 1,8 e na sombra entra o 2,7. Enquanto que no poste, na altura entra o X e na sombra, aí que está o detalhe. Essa ideia de comparar com a sombra tem que pegar isso aqui tudo, ó. Aquilo tudo ali mede justamente a soma do 2,7 com 6,3. Se você somar isso daí, você vai encontrar como resposta 9 metros, ok? Então são 9 metros. Mudei de ideia, eu vou subir com essa figura de volta. Então aqui nós podemos usar a ideia de triângulos semelhantes. Semelhante a triângulo, né? Nós temos que pegar coisas que são relacionadas, então eu posso fazer, por exemplo, a altura da pessoa sobre a altura do poste, ou o contrário, né? A altura do poste sobre a altura da pessoa, e a altura do poste, olha, a sombra do poste, né? Pera aí, vamos de novo então. Vamos colocar numa ordem agradável aqui. Aí, eu apaguei aqui, pera aí. Então nós vamos pegar a altura do poste, a altura da pessoa. Sombra do poste, sombra da pessoa. Ok? Então nós podemos montar, pela semelhança, uma proporção que fica então x sobre 1,8 é igual a 9 sobre 2,7. Ok? Ou se você preferir, você pode fazer altura sobre sombra, altura sobre sombra, tá? Utilizando pessoa e poste, tanto faz. Isso aí fica ao seu critério, ok? Eu acho que pode até ser feito assim, né? Deixa eu reescrever então, porque de repente tem gente que fica mais confortável com isso, tá? Então, uma opção é fazer isso. A outra opção é a gente colocar em cima a gente coloca as alturas e embaixo você coloca as sombras. Vai dar na mesma no fim das contas, tá? Então, os dois cálculos fazem a mesma coisa, ok? Então, tenta finalizar essa questão e eu já volto para a gente poder corrigir. Bom, vamos lá. O primeiro passo talvez seja mexer com essa questão dessa vírgula aqui. Podemos tirar essa vírgula, ficar 18 sobre 27. E aí nós podemos dividir por 9 em cima e embaixo. De forma que isso aqui vai ser igual a 2 sobre 3. Então, na verdade, o que nós temos, e deixa eu fazer uma divisão aqui, mais ou menos. O que nós temos aqui é o seguinte.
nós temos que x sobre 9 é igual a 2 sobre 3. É o que importa aqui, né? É esse 2/3 e esse x sobre 9. Multiplicando cruzado, mas eu vou multiplicar só nesse sentido, para já deixar o x isolado. Nós vamos obter que 9 vezes 2 é igual a 18 sobre 3. Dividindo 18 por 3, você obtém que o x vale 6 metros. Então, a altura do poste é igual a 6 metros. Ok? Tudo bem? Era isso. Basicamente era isso. Então, essas contas de simplificação que foram feitas aqui, elas diminuem seu trabalho. É um cuidado que você tem antes de realizar a conta, mas que pode gerar bons frutos no final. Beleza? Vamos então de última questão, né? Após quase 1h16, vamos para a última questão. Questão 8. Um garoto, curioso para saber a altura do prédio de um shopping, conseguiu com seu professor de matemática um teodolito, tipo de instrumento de medição de ângulos, para auxiliá-lo nesse desafio. A situação é representada pela figura ao lado. Suponha que a altura dos olhos do garoto com relação ao chão é de 1,5 m e que sua distância ao prédio do shopping é de 45 metros. Sendo tangente de alfa igual a 2, qual a altura do prédio? Pause o vídeo, tente resolver, volte em seguida. Bom, pessoal, nós temos agora, além do triângulo, temos um ângulo que está formado lá dentro. Então, deixa eu destacar esse triângulo aqui. Então, o triângulo é esse aqui. Vamos passar ele aqui para baixo. Nesse triângulo está sendo formado um ângulo alfa, que é o ângulo que o menino visualizou com o teodolito. A altura aqui eu vou chamar de x, mas vale destacar que esse x não é a altura do prédio, porque a altura do prédio, se você for olhar bem, a altura é lá do topo até o chão. A altura é isso tudo. Espera aí que eu passei vergonha que eu não fiz aqui a ferramenta. A altura é isso tudo aqui, ó. Então, a altura, ela passa do triângulo, certo? Isso porque nós temos... Espera aí, aqui eu já tenho que trocar. Espera aí. Nós temos aqui, ó. Daqui para cá, nós temos 1,5 m. E aqui sim nós temos o x daquele triângulo. Então, o que nós queremos aqui é a altura do prédio, que vai ser igual a x mais 1,5, tá? É isso que nós estamos em busca. Então, toma, já escreve de uma vez, destaca aí para você não esquecer no final. Não fazer só aquele triângulo ali e depois esquecer da vida, tá? E aí também foi informado que a distância do menino até o prédio é de 45 metros, tá? E aí a informação que nós temos é que a tangente daquele ângulo vale 2, tá? Então essa informação é importantíssima, porque é uma relação que vai envolver os lados do triângulo e o ângulo que está sendo informado ali. Pessoal, em um triângulo retângulo, nós temos sempre 3 razões trigonométricas, razões que envolvem os lados e os ângulos. Nós temos o seno, o cosseno e a tangente. O que vai acontecer com o seno, o cosseno e a tangente? O seno e o cosseno são relações que envolvem os catetos e a hipotenusa.
Então lembra que a hipotenusa ela é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 e os catetos são os outros dois lados. Quando você bota um ângulo ali dentro, o que acontece? Você consegue diferenciar os seus catetos. Se você pega o cateto que está do lado contrário do ângulo, ele vira o nosso cateto oposto. Se você pega o cateto que está adjacente ao ângulo, ou seja, ele é um dos lados do ângulo, você tem o cateto adjacente. Certo? De forma que o seno ele é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é uma relação entre catetos. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, a coca, né? Então o pessoal fala, né, que aqui é corri, caí, tomei coca. Tem até melhor, né? Seria senti, corri, cocei, caí, tomei coca. O pessoal fala desses macetes aí, mas é tudo truque para lembrar, tá, pessoal? Então, né, senti, corri, cocei, caí, tomei coca. Não faz o menor sentido essa frase. De forma que a nossa tangente, que é o que está sendo informado aqui, ela vai ser uma relação entre cateto oposto e cateto adjacente, que é o que está na figura, né? É o x e o 45. Então, a ideia que nós vamos ter aqui, deixa eu dar uma apagada aqui, vai ser a gente escrever que a tangente de alfa, como ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, isso aqui fica tangente de alfa é 2, cateto oposto é x, o adjacente é 45. E aí resolver essa conta, tudo bem? Então, pessoal, pausa o vídeo, tenta finalizar isso daí e eu já volto com a resposta. Vou dar uma organizada aqui também, pera aí. Bom, como vocês podem ver, deu uma bela organizada aí, tá bem mais limpo o desenho, né? Então, lembrando que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós temos então que o... Então, peraí, vou até escrever aqui de novo, né? Tangente de alfa vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Substituindo, tangente de alfa, segundo o enunciado, vale 2. O cateto oposto é justamente o que está aqui, certo? Ele vale x. E o cateto adjacente, ele vale 45. Considera que tem um 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, você vai ter que o x ele vale 45 vezes 2, o x vale 90 metros, ok? Então o x vale 90. De forma que essa não é a altura do prédio, conforme a gente já comentou. A altura do prédio ela vai ser obtida fazendo esse 90 mais 1,5 m, que é a medida do olho do menino até o chão. Isso aqui então vai ser 91,5, ok? E é essa que se torna a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Então, essa era a questão 8. Foram todas as questões. Então, temos aí 1h24 de aula. Vou dar uma repassada. As questões 7 e 8 acho que ficou tranquilas. Essa questão 6. Se você ainda tiver ficado incomodado com essa questão, bota no comentário que se quiser eu regravo ela explicando com mais calma, fazendo do primeiro jeito que eu tinha sugerido e também de um jeito alternativo. Então, se te incomodou, por favor, entre em contato comigo, fala, Thiago, essa questão aí não tá legal, dá para fazer de novo, poder entender? Eu faço um vídeo a mais só resolvendo ela para poder explicar isso, ok?
ela realmente acho que era a questão, talvez, depende de um ponto de vista, era a mais difícil da lista toda. Questão 5, questão 4 tranquila, a 3 também. Acho que a única questão que realmente pode ter dado algum inconveniente maior foi justamente aquela questão 6 ali. Bom, 1h25 de aula. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Você é guerreiro, você é interessado em aprender matemática. Eu gosto de gente que é assim, tá? Se você gostou, deixa o gostei. Inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos. Hoje é domingo, dia das mães, então parabéns a todas as mães, tá? Amanhã, então, esse vídeo está saindo. Esse amanhã que eu tô falando é bem engraçado, né? Eu tô gravando no dia 9 e tô falando que amanhã sai o vídeo. Então vamos colocar no tempo certo. Então, hoje, segunda-feira, saiu o vídeo para vocês. Hoje de manhã, acabou de sair o vídeo. Para quem pegou na hora. Ontem foi dia das mães, então parabéns atrasado para as mães. Embora na gravação eu não tivesse atrasado. E eu tô devagando demais e o tempo só aumentando. Então inscreva-se que. Eu tava falando de Dia das Mães, porque na verdade, hoje, dia 10, que tá saindo o vídeo, tem início o volume 2 do PET. E a minha ideia é realmente agora fazer vídeo toda semana, cada semana, sobre a respectiva semana do PET. Então a gente vai fazer um acompanhamento basicamente em tempo real aqui. Diferente desse volume 1 que eu soltei tudo depois. Beleza? Compartilhe com os amigos, pode ser que tenha alguém precisando dessa ajuda. Aguardo vocês na próxima. Valeu!